Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos, e ouvinte da palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto Ele ainda há de fazer, segundo as suas ricas promessas. Seja bem-vindo aqui ao canal, mais uma vez, ao canal Voz Clamando no Deserto. Se você está chegando pela primeira vez, você pode estar se cadastrando e estar conosco a partir daí, a cada publicação, refletindo a palavra de Deus. Estamos nesse momento aqui, dentro do quadro Adolescente de Deus, uma classe cuja lição será específica para ele, né, no caso, desse segundo trimestre. E o tema central é a história de Israel, a história do povo escolhido que foi Israel. E o tema em que nós estaremos conhecendo o conteúdo de momento, agora vai tratar do reinado de Salomão. Lição 10. Para tanto, vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido, e te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança, Pai, que temos e que a qualquer momento o Teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, há de vir buscar. E isso a qualquer momento. Enquanto, Pai, aqui estamos, e isso ainda não aprove o Senhor acontecer, vai nos abençoando durante esse momento, aqui em que estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical da classe dos adolescentes. E aproveitamos, Senhor, a oportunidade para interceder por cada um deles, aqueles que caminham com o Senhor, que o Senhor venha a cada dia mais fortalecer a cada um deles, Pai, na tua graça, concedendo força, sabedoria, meu Deus, intrepidez, para continuar servindo ao Senhor na beleza da tua santidade. Também, Senhor, te pedimos por aqueles que ainda não são salvos, que o Senhor venha alcançar, ó Pai, porque esse momento, esse período é um período e um momento difícil, né? Por conta da sua independência, da sua escolha em que precisam fazer cada um deles, e que o Senhor possa dar a eles, Pai, essa compreensão de que é a melhor escolha em nossas vidas, de tantas outras, de todas que já tomamos, e tantas outras que haveremos de tomar, com certeza, Senhor, de maneira incomensurável, decidimos por Ti, Senhor, e entregar nossa vida ao Senhor e a confiar estritamente e absolutamente em tudo em Ti, Pai. Faz isso, meu Deus, nos ajuda nesse momento, esse período. É o que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou abrir aqui o PowerPoint. Então vamos lá. O reinado de Salomão. Vamos estar lendo aqui a leitura bíblica, né, a princípio. 1 Reis, capítulo 3. Você que não tem a lição pode estar acompanhando pela Bíblia. Versículo 4 a 15, depois o capítulo seguinte, de 20 a 25. Então vamos ler 11 versículos do 1 Reis 3 e vamos ler 5 versículos do capítulo 4, tá bom? Então vamos lá.
Foi, pois, o rei a Gideão para oferecer sacrifícios ali, porque aquele era o principal dentre os altos. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe: Pede o que queres, que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo. Dai, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça e retidão de coração para contigo. E guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Também te dou o que não pediste. Assim, riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. E ainda se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, então Salomão acordou. E ainda se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e o meu mandamento, como andou Davi. Então Salomão acordou e eis que era sonho. E voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou holocausto, preparou sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos. Antes de continuarmos, é interessante aqui, caro adolescente, guardar esse particular, porque sonho, ele é um patrimônio universal. Todos nós sonhamos. Todos, indistintamente, têm sonhos. E até mesmo através do sonho, diz a palavra de Deus, que Deus ele fala com o homem. Porém, vemos aqui que o sonho, a exemplo de Salomão, são sonhos específicos e já são sonhos que nem todos o terão dentro desse aspecto. Nem todos, eu disse. Porque foi um sonho que trazia características proféticas. Além de confirmar a resposta, né, dando sim a Salomão com respeito ao que ele desejava, ainda assim Deus o faria maior do que todos os que eram dele antes, sábio, como também os que deveriam de vir. Isso fala de uma profecia, de algo profético. Então, logo, os sonhos eles são patrimônio universal. Porém, poucos são os sonhos que Deus ele fala no sentido profético. Já Deus não costuma, porque poucas vezes, como Deus falou com Daniel, porque falou com aqueles dois da prisão, ou seja, no geral, são raríssimos os casos em que Deus usa o sonho como sentido profético. Para quê? E por que essa razão? Biblicamente falando, entendemos que é justamente para que não fizessem do sonho um veículo para o engano, um veículo para a heresia, como o fez
muitos dos profetas, ou pseudos profetas, no tempo de Jeremias, que tinham recebido sonhos. Porém, Deus ele só usa o sonho, poucas vezes, com referência a atos que ainda hão de acontecer, ou quando no sentido de nos chamarmos ao arrependimento como um dos caminhos que ele usa, como diz Jó. Prosseguindo. Então vieram duas mulheres prostitutas ter com o rei e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. Sucedeu que no terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntos, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. Ora, durante a noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado o meu filho, enquanto a tua serva dormia, e deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas atentando eu para ele à luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Replicou a primeira: Não, o morto é teu filho, o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este vive é meu filho, e este teu filho é o morto. E outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e metade a outra. Vamos já para o capítulo 4, versículo 20 a 25. Eram os de Judá e Israel numerosos, como a areia que está à beira do mar, e comendo e bebendo se alegravam. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, até o termo do Egito. Eles pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. O provimento diário de Salomão era de 30 curos de flor de farinha e 60 curos de farinha. De 10 cevados, de 10 bois cevados, 20 bois de parto e 100 ovelhas, afora os veados, gazelas, cabras, montesa e ave cevada. Pois dominava ele sobre toda a região e sobre todos os reis daquém do rio, desde Tirza até Gaza, e tinha paz por todos os lados em redor. Judá e Israel habitavam seguro, desde Dan até Beerdeba, cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, por todos os dias de Salomão. A priori, o que podemos aqui já adiantar, cara adolescente, que essa questão do reino de Salomão é o tipo do reino em que o Senhor Jesus adivinha implantar no milênio. Na sua volta, na sua primeira fase, buscar a igreja. Passados 7 anos, o Senhor haverá de vir instaurar esse tempo de 1000 anos, o reinado que chamamos ali e conhecemos pelo livro de Apocalipse, o tempo milenial. E é nesse tempo em que vai estar representado aqui, está já antecipadamente representado aqui como tipo o reinado de Salomão, como diz aqui, que no seu reinado em todos os dias havia paz. Isso. Então logo fica esse adendo aí, né, com respeito a esta questão do reinado de Salomão. E agora vamos conhecer uma outra vertente através da lição, por certo. A mensagem: escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei.
Segundo Crônicas 7, 15 e 16. Imagine um rei que viveu grandes experiências com Deus e recebeu sabedoria, riqueza e honra dele. Imagine um rei que construiu não só o maior e mais luxuoso templo da história de Israel, como também o maior palácio real. Salomão foi um rei de sucessos. Porém, mesmo assim, decidiu desobedecer ao Senhor, casar-se com muita mulher, erguer altares a outros deuses e curvar-se a ele. Vamos aprender com a história. Vamos aprender com a história do rei Salomão. Então, a priori aqui, nós podemos, caro adolescente, entender, né, com respeito, né, a possibilidade de nós desviarmos do Senhor. Ainda que tendo todas essas experiências, como Salomão tinha, ainda que expressemos uma dedicação devocional de alto nível, como foi a de Salomão, como lemos o texto, que já na primeira, assim que ele assumiu o trono, ele já ofereceu de antemão 1000 sacrifícios, demonstrando através desse ato que ele não seria ninguém se Deus não estivesse em primeiro lugar na sua vida e no seu reinado. Ele mostra claramente ali que o esteio do seu reinado seria o temor a Deus. Seria ter a consciência de que esse reino só poderia alcançar esse clima de paz duradoura por intermédio da graça e da proteção de Deus, de total dependência nele. Mas ainda com tudo isso, a Bíblia diz que Salomão, por conta da questão política, da questão de ter todos os reis a seu favor, ele justamente para buscar manter esta paz. Então aqui eu já quero abrir um parênteses. Não desconsiderando o tipo que dei. Porém, existe uma segunda lição e uma segunda vertente aqui. Essa segunda vertente é aquela onde nós, ainda que caminhamos com o Senhor, ainda que nós servamos ao Senhor, cara adolescente, ainda buscamos os recursos, confiar nos recursos que temos em mão, confiarmos na política, confiarmos nos médicos, confiarmos nas autoridades que estão à nossa volta, os profissionais que estão à nossa volta, para que venhamos a ter paz. O Senhor Jesus diz: eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo a dá. Porque ainda sobre uma perspectiva de comunhão com Deus, podemos buscar, diante dessa comunhão com Deus, né, estamos buscando ainda, vivendo sob os alicerces e apoiado na nossa própria sabedoria. Rei Salomão deveria confiar estritamente em Deus e não buscar fazer aliança com os reis. E essas alianças eram firmadas através de casamentos. Da parte desses reis era do seu interesse por conta da riqueza e do retorno que o teria tendo Salomão como seu aliado. E Salomão, da parte de Salomão, seria interessante as alianças, porque ele teria aquele rei sob um aspecto justamente disso, de aliança, de comunhão com daqueles reis, a ponto de tudo fluir em plena paz. Então, de antemão, aqui aprendemos isso. Se nós somos de Deus, prezemos pela palavra de Deus em nossas vidas. E diante dos nossos desafios, não busquemos confiar nos nossos recursos, mas confiemos no cuidado de Deus, na proteção de Deus. É certo que
Diante da circunstância, muitas estarão ao nosso alcance e será louvável tomarmos a decisão que precisamos tomar para solucionar tal situação. Porém, vai haver momentos que, caro adolescente, em que vai haver momentos que os nossos recursos, eles nada poderão fazer, por menor que seja, para resolver determinadas e ocasionais as situações. Um exemplo claro disso é o discípulo no barco. Ali tinha Pedro, ali tinha João, ali tinha Tiago, não sei se os outros demais apóstolos ali, discípulos, eles eram pescadores, mas diante daquela tempestade, Jesus dormia na popa do barco, o que eles fizeram? Eles tentaram resolver aquela situação daquela tempestade, tirando a água do barco, usando recursos que muitas vezes por certo eles usaram e realmente deram resultado devido ao mau tempo dentro da sua proporção. Porém, a circunstância daquele momento já apontava para a sua insuficiência, já apontava para as suas limitações. Isso era um sinal de que eles deveriam buscar ao Senhor. Foi o que eles fizeram. E é o que nós temos que fazer. Somente não podemos fazer como eles fizeram, com um sentido de cobrança, com um sentido de uma reivindicação, né, sob o aspecto de soberba. Não te dá que pereçamos, disse ele a seu Jesus. Mas o seu Jesus relevou. Diz a Bíblia que o seu Jesus se levantou, foi até a frente do barco e disse, repreendeu o mar e repreendeu o vento e disse, acalma-te vento, aí acalma-te mar. E disse que de imediato houve uma total bonança, a ponto dos discípulos se admirarem daquela situação. Observe, amados, que há situações que precisamos estar aos pés do Senhor. A paz que precisamos, ela está em Cristo. Porque ele disse, sendo justificados por Cristo, tendes paz com Deus. Então a primeira paz que nós precisamos buscar, cara adolescente, se não tivermos ela, é a nossa paz com Deus. Não podemos ter pecados escondidos, não podemos viver uma vida de pecado, que jamais isso aí poderá manter a nossa comunhão com Deus. E frente a essa impossibilidade, o que vai vir será aflição, será tormento, será pesar. Porém, o Paulo escrevendo Romano diz, sendo justificado por Cristo, temos paz com Deus. Então a primeira paz é a nossa paz espiritual. E a segunda é ter o Senhor como edificador da nossa casa. Porque ele mesmo disse, se eu não guardar a cidade, fala de proteção, fala de defesa. Em vão trabalha os que vigiam. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E Salomão, nesse tempo e nessas oportunidades, como passou a contabilizar alianças através de casamentos com mulheres de outras nações, isso levou ele à queda. Levou a ele um desvio momentâneo e passando até oferecer sacrifícios para outros deuses. Primeiro ponto, quem foi Salomão? Salomão era filho de Davi com Betseba e foi escolhido e ungido para ser o sucesso de seu pai no trono de Israel. Aqui não podemos passar desse parágrafo, cara adolescente, e bater naquela tecla em que toda a questão da escolha de Deus pelas nossas vidas para determinada situação, determinado objetivo e propósito de Deus, não está em qualquer mérito. Não é porque Salomão foi filho de um caso com... caso até não foi. No casamento de Davi com Betseba, que até aí já estavam casados. Depois que ela ficou viúva, Davi tomou ela para si e casou com Betseba. E desse casamento, não do adultério, é que saiu Salomão. Então, ainda diante dessa mancha que tinha, o que
fez parte do passado. Não, isso não era o caso de Deus falar, não, esse aqui eu não vou escolher. Porque para mim, não. Todas as escolhas de Deus nos dá pelo menos duas vertentes, nos mostra duas realidades que nós precisamos aprender, cara adolescente. A primeira é que não há mérito algum em nenhuma escolha feita por Deus, por uma pessoa, por uma nação, ou por uma comunidade, ou por um contingente, jamais foi por mérito. Jamais foi por mérito. E a segunda questão é que a sua escolha sempre reflete a sua misericórdia e graça. Sempre reflete que é pela misericórdia e graça que somos o que somos e podemos chegar aonde viemos a chegar pela instrumentalidade de Deus e pela sua própria vontade para nossas vidas. O nome de Salomão significa paz ou pacífico. E o seu reinado foi de fato assim, marcado por um longo período de paz. Certo dia, logo no início do seu reinado, Salomão ofereceu sacrifícios a Deus e teve uma experiência na qual o Senhor apareceu em sonho e disse: o que você quer que eu lhe dê? Então aqui fica uma lição para você, cara adolescente, para mim, né? Que nós precisamos considerar, ainda que o Senhor nos dê a liberdade de orarmos e pedir, porque ele diz: pedi, dar-se-vos-á. Por isso não quer dizer que são tudo que o Senhor vai nos dar. O pedido de Salomão foi um pedido dentro de uma questão humilde e que mostrava que ele precisava da sabedoria de Deus, da direção de Deus, da capacitação de Deus para ser quem ele seria, quem ele é e quem ele seria como rei. Assim você também, adolescente. E eu também preciso, nós precisamos ter essa consciência. E que que quando Deus nos perguntar o que queres, nós possamos entender o melhor, que é melhor para a nossa vida, objetivando, é claro, a glória do Senhor. Porque o pedido de Salomão não estava imbuído dos benefícios inerentes a ele, mas estava preocupado com o povo. O que o Senhor concederia através da resposta dessa oração não traria benefício diretamente exclusivo para Salomão, mas sim para o povo pelo qual ele estava focado, o qual ele estava querendo, né, de Deus, e isso justamente para poder ter a condição de administrar aquele povo como deveria por ser o povo de Deus. Falhou no final, falhou, mas no começo ele começou bem. Por isso que, através de Salomão, de Saul, até mesmo de Davi, como vemos a situação dele, do adultério, nós temos que entender, amados, que não tem uma outra razão de estarmos aqui neste momento, nesta reflexão, que não seja a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. O rei pediu sabedoria para poder governar o povo com justiça e saber discernir entre o bem e o mal. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que prometeu dar ao rei não só sabedoria, como também riquezas e honra, como a ninguém dera antes. Salomão foi tão sábio que os reinos vizinhos enviaram pessoas para ouvi-lo e aprender com a sua sabedoria. Então, aquilo que nós devemos buscar no Senhor, cara adolescente, é tudo quanto venha nos fazer entender o bem e o mal. E temos também uma vida de influência através dessa direção de Deus, através desta comunhão com o Senhor. Ele deixou, dando continuidade, ele deixou sua sabedoria escrita em livros que estão na Bíblia, a saber, Provérbios e Eclesiastes, Cantares e alguns salmos que também são de sua autoria. Ele compôs 3.000 provérbios e mais de 10.000 cânticos. Salomão consolidou e expandiu o reino por meio de alianças políticas pacíficas, sem fazer rugas. Por meio das alianças que fazia Salomão
dominou muitas nações e elas lhe pagavam muitos impostos. Essa condição econômica favorável proporcionou a construção de um grande e luxuoso palácio, que impressionava os visitantes no mínimo detalhe, desde a comida servida, a organização e até a maneira com que os funcionários se vestiam. Essa figura nos traz ao nosso exemplo. Salomão, aqui dentro desse aspecto, ele faz do tipo de Cristo e nós somos os servos, como aquele servo de Salomão. Então, o que precisamos entender é que há um caráter específico, há um temperamento específico, há atitudes específicas daqueles que fazem parte do reino do Senhor, do reino de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo ponto, a realização de um grande projeto. A palavra de Deus relata que Davi tinha o desejo de construir um templo para adoração ao Senhor na cidade de Jerusalém. Todavia ele foi impedido por Deus, pois era um guerreiro e possuía a mão manchada por sangue. Entretanto, Davi organizou o projeto de construção e reservou materiais e recursos e repassou todas as orientações para Salomão. Salomão, no 4º ano do seu reino. Salomão, no 4º ano do seu reino. Aqui podemos rapidamente passar já para a próxima leitura e entender, amados e querido adolescente, que não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Tudo quanto viemos objetivar, fazer para Deus, nossa vida precisa estar em conformidade, para que não venhamos cair no engano de que Deus aceita toda e qualquer oferta, todo e qualquer serviço que viemos a prestar. Se porventura, primeiro ponto, se for de qualquer maneira. Segundo, se a nossa vida não estiver no altar do Senhor. Ele prezou pela excelência, empenhou-se na obra, caprichou em cada detalhe. Ou seja, temos que buscar fazer sempre para Deus por excelência. O templo foi feito de acordo com todos os padrões estabelecidos com materiais de excelente qualidade. Vários utensílios foram feitos de ouro. Devido à magnitude e complexidade da obra, a construção do templo durou 7 anos. Após o término da construção, Salomão levou a arca da aliança para o templo e o pôs no devido lugar, no lugar santíssimo. Após isso, Salomão inaugurou o templo, ofereceu sacrifício e orou ao Senhor. Então desceu fogo do céu e queimou a oferta que estava sobre o altar, e a glória do Senhor encheu todo o templo, a ponto de sacerdote não conseguir entrar no santuário. Todos os israelitas que estavam no pátio do templo se ajoelharam com o rosto no chão e adoraram e louvaram a Deus. Terceiro ponto, um majestoso início, mas um final complicado. Por que complicado? Porque não foi um final triste. Salomão não morreu desviado. O livro de Provérbios ele fez na mocidade, o livro de Cantares ele fez na sua juventude, né? Que fala ali do seu casamento, e também o Eclesiastes ele escreveu na sua velhice. E observamos, né, que Salomão ele aprendeu, ele reconheceu desse momento que ele passou no final. E por certo ele voltou, né, aos caminhos, à comunhão perfeita e salutar com o Senhor. O rei Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras, que não temiam e não serviam ao Deus de Israel, que era proibido em lei. Deus já havia proibido na lei o casamento entre israelita e mulheres de povos estrangeiros para que não caísse no pecado da idolatria. Então, adolescente, fica aqui mais uma vez. Não busque bular a palavra de Deus. Não busque se colocar mais sábio do que Deus. Não busque querer achar que está tudo bem, que você prestar um serviço a Deus, você prestar um serviço ao Senhor, mostrar até um espírito de dedicação ao Senhor, e você não se preocupar com a sua santificação, você não se preocupar
do que, melhor dizendo, o que e como estamos oferecendo a Deus. O que estamos a apresentar diante de Deus e como deveremos apresentar. E com respeito a nossas escolhas na nossa vida, Salomão ele diz: guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Se Deus ele disse que não é bom que israelita se casasse com outra mulher de outra nação, é porque isso criaria um antagonismo e seria um laço, seria um espinho na carne. E para fundamentar esse comentário, é que eu abri aqui em 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, quando ele diz, ó, não vos prendais, é o imperativo. Por que não vos prendais? Porque há um momento. Vai haver um momento que você, adolescente, vai estar diante de uma jovem ou de uma adolescente bonita, vistosa, como Salomão escolheu. Como Salomão escolheu aquela mulher. E tantos outros casos que temos na Bíblia por conta da beleza. Então, esses momentos vão acontecer. Oxalá que haja sempre um start de Deus para você, cara adolescente. Para que não venha se prender. Ou seja, venha se enlaçar. E ainda querer continuar servindo ao Senhor, lendo a palavra, orando, como se nada tivesse acontecido. Mantendo um relacionamento que Deus ele não quer que nós venhamos a mantê-lo. O Senhor diz, através de apóstolo Paulo, na própria carta aos Coríntios, que nós, como solteiros, temos que, se tivermos que casar, namorar, precisamos casar, mas tem que ser uma mulher, uma moça no Senhor, para que os mesmos desejos eles se coagulem. O serviço ao Senhor. Agora, você acha que seria correto você conhecer uma moça que não é crente, você continua lá como crente. Você casou, você permanece nessa dureza. E aí essa moça, ela gosta de baile, ou gosta de jogos, ou gosta até de bebida alcoólica. E você vai para o culto e ela quer ficar em casa. Fazendo o quê? Não se sabe. Ou você está em casa, é um momento que não tem culto, e ela pega e sai e diz que vai sair com as amigas. Para quê? Para ir para um baile. Aí você começa a sofrer as consequências, né? Com respeito à escolha que você fez, em detrimento à boa, à perfeita e agradável vontade de Deus revelada na sua palavra. Então, um tempo, eu quero aqui permanecer um pouco, ele vai acontecer, porque senão, Paulo não diria, não vos prendais, ou seja, o momento vai acontecer, mas que você saia dele. Não deixe com que isso o envolva. Mas e outra, você não é o aferidor da medida para que você, com a moça do mundo, ou eu, com uma mulher, se fosse solteiro que não fosse cristã, que eu vou passar a ter um relacionamento com ela, eu digo, de namoro, e que isso eu vou ser o bambambam, eu vou ser influenciador, vamos lá pro culto, como se você quer que as coisas aconteçam do seu modo, ao seu bel prazer. Também não tome esse caminho. Mas ouça o que a palavra de Deus nos diz. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Você conheceu uma moça que é de uma família católica, de uma família que é católica de essência. Ela vai na missa, e aí? Ela vai falar que serve ao seu Jesus. Ela vai falar que o Deus que ela serve é o mesmo Deus seu. Aí você vai para o culto e ela vai para a missa. Cuidado.
Não há consenso entre Cristo e Belial, que representam os ímpios, os que estão fora da aliança com Deus. Ou que parte tem o crente, olha só, com o incrédulo. E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. Então já saiba de imediato, caro adolescente, que Deus não vai em todo lugar que você achar que tem que ir, e que Deus vai estar com você. Sansão representa muito bem essa questão aqui. Ele criou aliança com uma incrédula, até ímpia, que está me fugindo o nome dela, e ele também estava indo para lugares que Deus não jamais gostaria que ele estivesse ali, em meio aos filisteus, em meio aos incrédulos. E o que aconteceu com Salomão? Ele passou a sofrer as consequências do afastamento de Deus. Porque se eu sou o santuário de Deus, se você, caro adolescente, é o santuário de Deus, não se enganem que você, aonde você for, Deus vai estar ali. Pode ser até que, a exemplo de Sansão, como nos deixa esta lição, ele pode até, Deus ele pode até ser longânimo com você. Ele pode até usar de misericórdia com você. Mas está claro, pelo que aconteceu com Salomão, que vai acontecer com você, que vai acontecer comigo, se permanecemos sob essa dureza de coração. Então, como crentes, precisamos tomar e andar no caminho da luz, estabelecido pela palavra de Deus, como diz o salmista. Lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho é a tua palavra. E como bem desejou aquele jovem quando disse: Senhor, como purificará o jovem o seu caminho? Deus respondeu: observando-o conforme a minha palavra. E continuando ele diz: pelo que, olha só, mais um imperativo, pelo que sai vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Então observe, ó, e eu vos receberei. E serei, olha só, para vós pai. Então cuidado em você chamar Deus de pai, porém a sua vida é totalmente uma vida voltada aos caminhos do ímpio, aos caminhos do pecado, aos caminhos desse mundo secular, né, sob as esferas do engano e do pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que este não seja o seu caso, cara adolescente, que está aqui conosco nesse momento. Mas se for esse caso, há tempo de você solucionar tudo isso. Há tempo de você se desprender desse jugo. Porque esse jugo aqui com o incrédulo não está tratando só da questão relacional entre eu ou você e uma moça, eu e uma mulher. Está se tratando também de mais comunhão. Aqueles que outrora andávamos no pecado conosco, hoje não podemos estar nas mesmas veredas. A nossa vereda agora é outra. A nossa vereda agora é com o Pai. Aí sim, ele diz: e eu serei para vós pai, vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Observe bem essa expressão: o Todo-Poderoso. Deus já havia proibido na lei o casamento entre israelitas e mulheres, li aqui, né? E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. As esposas estrangeiras do rei ganharam o seu coração, de modo que ele, para agradá-las, construiu altares aos deuses estranhos, para que ela pudesse adorá-los. Então observe com essa questão, cara adolescente, deste veneno, desta isca. Aqui eu estou querendo chamar sua atenção para o lado contrário. Aqui diz, ó, foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. As esposas estrangeiras, ó, do rei ganharam o seu coração.
Então há muitas moças, por conta de você ser um menino de Deus, um adolescente de Deus, que preza pelo que é certo, que preza pelo correto, que quem sabe já na sua plenitude faz parte de uma família, e aquela jovem que está no mundo começou a enxergar isso, porém ela está no mundo. E para ela é favorável ter a sua comunhão, o seu relacionamento. Então ela vai, você vai chamar ela para o culto, ela vai. Você vai chamar para tal lugar, ela vai. Por quê? Porque ela quer te agradar, mas tudo isso é um princípio de engano nosso. Isso é um ardil do inimigo. Preste atenção no que a lição está nos ensinando, para que nós venhamos a ter precaução. Ó, ganhar o seu coração de modo que ele, ó, para agradá-las. Então você também, ou seja, o aspecto está de um lado e do outro, pela qual precisamos tomar cuidado. Além de erguer esses altares, Salomão também se curvou e adorou outros deuses de suas mulheres. Mesmo tendo sido alertado 2 vezes pelo Senhor para que não fizesse isso, por esse motivo o rei de Salomão não foi inteiramente político. Após seus pecados, Deus levantou inimigos contra Israel por causa dos pecados de Salomão. Porém, por amor a Davi, Deus permitiu que Salomão continuasse a reinar até o dia de sua morte. Mas já havia determinado que iria retirar o reino dele. Salomão governou em Jerusalém por 40 anos. Após sua morte, seu filho Roboão foi coroado. Vamos ler aqui 1 Reis 11, 9 e 10 e vamos prosseguir ou encerrar. 1 Reis 11, 9 e 10. Vamos ver aqui. 1 Reis. Capítulo 11, que fala da idolatria de Salomão. 9 e 10 ele diz: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Então, amado, querido adolescente, vamos guardar bem, estar percebido de palavras, o teor dessas palavras, quando lemos a Bíblia. Ó, pelo que o Senhor se indignou. Mas aqui o texto está se referindo ao quê? A questão das mulheres. Ó, nesse tempo em que ele estava fazendo essa aliança, edificou Salomão alta Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, é Moloque, está Moleque, mas é Moloque, abominação dos amonitas, moabitas e amonitas. Ó, e assim fez todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício ao Deus. Diante dessa realidade, desses passos, né, que Salomão acabou entrando, aí diz o texto, ó, pelo que o Senhor se indignou. Contra quem? Salomão, amado. E qual de nós prevaleceremos contra Deus? Caro adolescente, qual de nós prevaleceremos contra Deus? E ele diz, porquanto o seu coração se desviara do Senhor. Aí, se desviou do Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. 2 vezes Deus apareceu para ele. Deus se mostrou real. Deus cumpriu a sua palavra. Deus cumpriu a sua promessa. Ele se tornou um homem sábio, né? Rico. Então ele não precisava buscar essas alianças. Porque o que ele precisaria, Deus disse que daria por uma iniciativa própria de Deus. Aí diz aqui, ó, e lhe ordenar expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então, fiquemos com tudo aquilo que aqui nós refletimos, caro adolescente, e entenda que Deus, ele ouve a nossa oração. Entenda que Deus, ele quer nos abençoar. Quer te abençoar, quer fazer de nós um instrumento em suas mãos. Mas, precisamos nos conscientizar no que diz respeito à nossa parte, no respeito aos cuidados que temos, no que diz respeito à nossa escolha, e isso em todas as áreas
da nossa vida. Com respeito à namorada, com respeito às amizades, com respeito ao trabalho, enfim. Com respeito a associações e por aí vai. Palavra de Deus, ela tem que ser a minha e a tua, cara adolescente. Regra de fé e conduta, amém? Concluindo, Salomão foi um rei que teve um início de reinado muito bom. Ele foi um rei sábio que governou com sabedoria. Mas a partir do momento que decidiu desobedecer ao Senhor, seu reinado declinou e sua relação com Deus também. À medida que se envolvia com muitas esposas, ele também se curvava e adorava a deuses delas. Isso foi determinante para Salomão terminar muito mal seu reinado. Talvez por isso o próprio Salomão tinha escrito: o fim de todas as coisas vale mais do que o seu começo. Olha aí. E quando é que ele escreveu isso? Como falamos no início ou no meio. Livro de Eclesiastes. Foi o livro que ele escreveu na sua velhice. E ele diz aqui, ó: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. E nós vemos Abacuque orando também. Senhor, renova-nos em meio aos nossos tempos. Porque o problema está no meio. O início é bom, ele é glorioso. O primeiro amor, então, cara adolescente, você que passou por essa experiência, entende o que eu estou falando, é algo glorioso. O que nós só enxergamos é Deus. O que nós só desejamos é Deus. O que nós só falamos dentro do nosso, no maior proporção dos nossos assuntos e conversa, é Deus. Porém, a questão toda está no meio, está na jornada, está na nossa carreira. Por isso que o Senhor requer de nós que nós venhamos olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque sim, fazendo isso, diz-nos o escritor hebreu, o autor e consumador, aquele que é o autor, que foi e é o autor e consumador, ele foi o autor e será o consumador da nossa fé. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. E um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão pelos nossos pecados que temos cometido e queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por estarmos aqui, Senhor, refletindo sobre parte da biografia deste servo do Senhor, do rei Salomão, que aqui muito nos ensinou pela própria direção que o Senhor tem nos dado. Assim faz, Pai, na nossa vida, que podemos pôr em prática, Senhor. Que cada adolescente, ó Pai, que vier ter contato com essa lição, não só por intermédio desse canal e desse quadro, mas de todos os outros meios, até mesmo em sala de aula, ou através de outros canais que tratam da lição dominical, venham, Senhor, compreender a importância desse período tão difícil que é essa transição da adolescência para a juventude. E possam pautar, Senhor, em todas as suas decisões, colocar em primeiro lugar a tua direção. E que, a exemplo de Salomão, Senhor, venha a ser uma pessoa dedicada a ti. O fato de Salomão, Pai, oferecer 1000 holocaustos, revela essa dedicação dele ao Senhor. Que assim sejamos todos nós, Pai, cada vez mais dedicados ao Senhor em todos os sentidos. Em nossa santificação, em nosso trabalho, no nosso meio da nossa família, e que tudo, Senhor, venha redundar para a glória do teu santo nome, Pai. Faz isso, meu Deus, nos ajuda. O que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.